À medida que as pessoas consomem mais junk food ou alimentos altamente processados e refinados, elas diluem suas proteínas na dieta e aumentam o risco de sobrepeso e obesidade, o que sabemos que aumenta o risco de doenças crônicas. Dessa vez, o que nos chamou a atenção foi uma matéria coerente, publicada por um veículo de imprensa tradicional que, em geral, é alvo das nossas críticas por divulgar absurdos. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. E o título dessa reportagem é o seguinte: Como a fome de proteína pode levar à obesidade? Estudo mostra que alimentos processados são a chave para o aumento de peso, impulsionados pela alta necessidade de proteínas no organismo. E aí tem uma foto de uma caçamba cheia de batatas fritas temperadas com a legenda: Fome de quê? Alimentos altamente processados e refinados são pobres em proteínas e ricos em gorduras saturadas, açúcares e sal. E essa matéria veio bem a calhar porque um aluno do podcurso nos sugeriu falar sobre o conceito de saciedade por calorias. E apesar de essa matéria estar muito boa, tem algumas palavrinhas que a gente acha que vale a pena comentar para vocês entenderem. Ela diz que um novo estudo da Universidade de Sydney, na Austrália, baseado em uma pesquisa nacional de nutrição e atividade física da Australian Bureau of Statistics, publicado na revista Obesity, confirma que alimentos processados são a chave para o aumento da obesidade. Então vamos começar. Confirma é uma palavra muito forte. É muito difícil poder usar essa palavra em qualquer ramo da ciência, tá? Porque o que a gente faz com os estudos científicos é reforçar uma hipótese ou tornar uma hipótese menos provável. E de qualquer forma, se eu acho que um estudo foi tão bombástico a ponto de confirmar alguma coisa, esse estudo em geral terá que ser um grande experimento, um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, com milhares de pessoas. E esse estudo aqui foi um estudo observacional ecológico, então não, ele não confirma nada, mas sim ele reforça essa hipótese. Vale lembrar que, mais uma vez, o veículo de comunicação não informou qual a fonte, não divulgou o link para o estudo original. Isso é uma coisa que a gente sempre critica aqui, porque dificulta para quem está querendo ver, nossa, que estudo é esse, quero ler, estou interessado. E é uma coisa que diminui a credibilidade dessas matérias publicadas na maior parte dos sites sérios, inclusive, de notícia do nosso país. Normalmente, lá fora, sempre tem a referência e, poxa, não custava nada. Bastava onde tem ali um novo estudo, deixar aquela parte clicável. Quem clicar ali vai para o link. Então, para conseguir descobrir o estudo, eu tive que ir atrás do Twitter do autor citado na matéria, que casualmente é alguém que eu já seguia no Twitter. Bom, como temos você, que é ninja das pesquisas aqui dos estudos, a gente conseguiu o original e vai enviar para quem tiver cadastrado em drsolto.com.br/podcast. Seguindo o texto da matéria, o levantamento analisou os hábitos alimentares de 9.341 australianos com idade média de 46 anos, durante o período de um ano, de maio de 2011 a junho de 2012. Ou seja, a gente está entendendo aqui que isso não foi um novo experimento, mas sim uma análise retrospectiva de dados que já haviam sido coletados no passado. Só que aí tem o seguinte, essa teoria do chamado alavancamento proteico, que inclusive está bem explicadinho nessa matéria, a gente vai ler para vocês como é que eles explicaram, ela não é uma teoria nova, ela é uma teoria que foi postulada pelos autores em 2005. Aliás, no meu livro, que deve sair ainda no primeiro semestre de 2023, há um capítulo inteiro dedicado a esse assunto, explicando como esses autores chegaram a essa teoria do alavancamento proteico.
Pois bem, essa teoria já foi testada em ensaios clínicos randomizados e os estudos mostraram que quando você randomiza pessoas para uma dieta que tem uma melhor relação proteína versus calorias não proteicas, isso tende a produzir emagrecimento. E o contrário acontece se você tem uma dieta que tem relativamente menos proteína. Então, só para dizer que ele é um estudo que empresta mais força a uma teoria que já foi demonstrada em experimentos em ensaios clínicos randomizados. O estudo reforça a hipótese da alavancagem de proteína, apresentada pela primeira vez em 2005 pelos pesquisadores David Haubenheimer e Stephen Simpson, que diz que as pessoas comem gorduras e carboidratos em excesso quando estão ávidas por proteínas, um macronutriente muito valorizado pelo nosso organismo. Está cada vez mais claro que nossos corpos comem para satisfazer uma meta de proteína, afirmou o professor Haubenheimer, que é o autor dessa teoria do alavancamento proteico. Correto. Segue ele. Mas o problema é que os alimentos das dietas ocidentais têm cada vez menos proteína. Portanto, você deve consumir mais para atingir a sua meta de proteína, o que efetivamente eleva a sua ingestão diária de energia, ou seja, de calorias, né? E aqui eu queria fazer um parêntese. O que vocês acham que essa cruzada contra a carne vai produzir em vista disso que o professor Haubenheimer falou? Olha só, de novo, o problema é que os alimentos das dietas ocidentais têm cada vez menos proteína, portanto você precisa consumir mais para atingir a sua meta de proteína, o que efetivamente eleva a sua ingestão de calorias. Demonizar um alimento que tem bastante proteína de alta qualidade, como a carne, vai melhorar ou piorar o problema? Segundo o trabalho, como grande parte das dietas hoje em dia possuem alimentos altamente processados e refinados, que são pobres em proteínas, as pessoas são incentivadas a consumir alimentos mais densos em energia até que satisfaçam a sua necessidade proteica. É aquela fome específica por proteína, que deu título a esse episódio. Ou seja, as proteínas encontradas em alimentos como carnes, leite, peixes, ovos, soja, legumes, feijão e alguns grãos são necessárias para que o corpo humano funcione. Mas aqui eu acho que vale a pena você voltar e ouvir um episódio que a gente já gravou, que se chama Proteínas são todas iguais? E eu já adianto que a resposta é não. E aí eu vou usar o próprio argumento do Haubenheimer, da questão do alavancamento proteico, para chamar a atenção de você, ouvinte, de que essa lista que foi feita aqui de alimentos que contém proteína, ela é uma lista muito díspar, porque carnes têm uma excelente relação proteína-energia. O que significa isso? Você não precisa comer muita carne para atingir a sua necessidade proteica, ou seja, você atinge a sua necessidade proteica comendo carne com relativamente poucas calorias, e o mesmo vale para peixe, e o mesmo vale para ovos. A mesma coisa já não vale tanto para legumes, porque você precisa comer muito carboidrato para chegar numa quantidade de proteína se a sua fonte for legumes, fora o fato de que as proteínas não são todas iguais, como vocês vão ouvir no episódio que a Sari citou. E grãos, então, nem se fala. O motivo pelo qual a gente vê tanta obesidade em países e em pessoas menos favorecidas do ponto de vista socioeconômico é justamente o fato de que as proteínas de alta qualidade são mais caras. E se a alimentação da pessoa é à base de farináceo, de biscoito, de macarrão instantâneo, etc., para conseguir atingir uma quantidade mínima de proteína, a pessoa extrapola em muito a quantidade de calorias. Então, justamente pelos argumentos do Dr. Haubenheimer e do Dr. Simpson, colocar grãos numa lista em que você está falando de alimentos que são fontes de proteína é um tiro no pé. Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considere se inscrever no Podcurso. É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais. Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br/podcurso. Nas palavras do Dr. Haubenheimer, os humanos, como muitas outras espécies, têm um apetite mais forte por proteínas do que pelos principais nutrientes que fornecem energia, como gorduras e carboidratos.
Isso significa que se a proteína em nossa dieta for diluída com gorduras e carboidratos, consumiremos mais energia para obter a proteína que nosso corpo deseja. É uma explicação sintética, sucinta e maravilhosa do que significa alavancamento ou alavancagem proteica. Então guardem esse conceito. Quanto mais a gente dilui a proteína em coisas não proteicas, seja gordura, seja carboidrato, significa que nós vamos comer mais calorias porque o corpo igual quer chegar naquele mesmo alvo de proteína. Nesse sentido, escolher deliberadamente alimentos que tenham uma proporção de proteína maior é uma forma de comer menos sem ter que passar fome, porque você fica saciado. No estudo, os participantes que consumiam quantidades menores de proteína na primeira refeição do dia aumentavam o consumo geral de alimentos nas próximas refeições. E os que consumiam a quantidade recomendada de proteína pela manhã diminuíam a sua ingestão de alimentos ao longo do dia. Outra descoberta relevante é que os participantes com proporção menor de proteína que a recomendada na primeira refeição, abro eu aqui um parênteses, é a famosa primeira refeição feita de pão, margarina e geleia, né? Ou seja, a energia e proteína que é importante, nada. Isso quando não tem aveia regada com suco de laranja natural. Exato, ou seja, tudo aquilo que você ouviu falar que seria um café da manhã adequado é a desgraça do ponto de vista da teoria do alavancamento proteico. Volto a ler desde o início. Outra descoberta relevante é que os participantes com proporção menor de proteína que a recomendada na primeira refeição consumiram mais alimentos densos em energia, ricos em gorduras, açúcares, sal ou álcool durante o dia. Ou seja, apesar de muitas coisas contribuírem para o ganho de peso, como padrões alimentares, níveis de atividade física e rotinas de sono, os pesquisadores da Universidade de Sydney afirmaram que a alta necessidade de proteínas do corpo e a ingestão de alimentos altamente processados e refinados são um fator-chave para a obesidade. Isso apoia um papel central da proteína na epidemia de obesidade, com implicações significativas para a saúde global. E aí, pergunto eu de novo, perguntinha retórica, demonizar a carne vai ajudar ou piorar esse problema global? Mas alguém poderia argumentar que existem outras fontes de proteína da dieta que não as de origem animal. Ah, é verdade. Mas aí você vai precisar ou de muitas calorias, se você for obter isso nos alimentos in natura, e, portanto, o alavancamento proteico não vai funcionar. Exemplo, eu preciso comer muitos grãos, muitas calorias, muito carboidrato para conseguir atingir uma quantidade razoável de proteína, se a minha fonte de proteína for grãos. Mas aí, se alguém for alegar, mas tem a proteína isolada de soja, tem a proteína isolada de ervilha. Bem, mas o artigo não está aqui criticando os alimentos ultraprocessados? Não é como se já não existisse na natureza uma forma de obter bastante proteína com relativamente pouca energia, feita por bichos que são movidos à energia solar e água da chuva. Então, do ponto de vista, inclusive ecológico, faz muito mais sentido eu ter animais que transformam pasto e água da chuva em carne, que é a realidade da grande maioria da carne que se consome no Brasil, por exemplo, do que eu ter que plantar uma grande monocultura de ervilha e soja adubada com produtos petroquímicos, com a utilização de defensivos agrícolas, etc., para daí depois colocar isso numa indústria processadora que vai utilizar um monte de energia, parte da qual oriunda de combustíveis fósseis, para poder gerar uma proteína que nem tem gosto bom comparada à outra que pode ser feita de forma natural no contexto de uma agricultura regenerativa. Enfim, vamos laudar novamente o fato de que a revista publicou uma matéria de boa qualidade, relevante para a saúde das pessoas, e que, tirando talvez aquela linguagem causal lá do primeiro parágrafo e o fato de não citarem o estudo original para facilitar a pesquisa, a gente achou uma matéria muito boa. E como qualquer matéria boa,
permitiu que a gente conseguisse derivar para outros comentários que possam ser relevantes para vocês. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.